livros já. Glória a Deus. Lucas 13. Vai falar sobre a necessidade do arrependimento. Fala o seguinte: naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensai que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecerei. Deus, ele enfatiza em arrependimento, né? Sempre quando Deus está falando com a gente, sempre Deus vai tocar nesse ponto, a gente tem que se arrepender. E quantas vezes a gente deixa de se arrepender por uma coisa pequena que a gente acha que é pequena? Daí eu falo por experiência própria, muitas vezes eu tenho um tipo de brincadeira, antigamente eu tinha um tipo de brincadeira, eu brincava com os amigos e achava que aquilo ali era tranquilo, era normal, botar apelido, né? E depois que eu conheci a Cristo, Deus, ele mesmo enfatiza que nós não podemos chamar o nosso irmão pelo apelido, e sim pelo nome, porque Deus nos deu um nome, cada um tem seu nome, né? Algumas pessoas me conhecem como baiano porque eu sou da Bahia, né? Mas eu até fico tranquilo, porque eu sou da Bahia, não é um apelido ruim, é um apelido que eu já acostumei com ele. Mas se nós não nos arrependemos do que a gente faz de errado, nós vamos ser cobrados. Ah, não tem nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Até para poder viver com o Senhor tem que se arrepender, né? Quando a gente conheceu a Cristo, a gente teve que deixar tudo para trás e começar uma vida nova. Porque não adianta a gente dizer que a gente vive com o Senhor, mas continua fazendo a mesma prática que a gente fazia do passado, as mesmas bobeiras, as mesmas brincadeiras boba, e não se liga. O velho homem tem que morrer, realmente tem que morrer, para que o novo homem tome forma de Cristo. Se as pessoas olharem para a gente e não ver alguma diferença, tem alguma coisa de errado conosco. Se lembram da gente do mesmo jeito que lembravam antigamente, tem algo errado conosco. Temos que mudar. Serve para mim, serve para todo mundo. Deus conhece todo mundo. Deus conhece todo mundo. Deus sabe qual é a debilidade que a gente tem. Onde que a gente tem que mudar. Não é chamando a atenção dos irmãos, não. É só que eu lembrei e tal, e acontecia comigo. Então pode ser que alguém aqui tenha um tipo de brincadeira que acha que a pessoa está gostando, e no final a pessoa não fala nada para não arrumar problema, não arrumar confusão com o irmão. Que eu sei que comigo era assim. Tanto que quando eu me converti, eu tive que voltar lá atrás, falar com algumas pessoas, né? Pedir perdão pelas brincadeiras bobas que eu fazia. Então, arrependimento é crucial na nossa vida. Todo dia a gente tem que se arrepender. Todo dia, todo dia. A gente nunca vai fazer o 100% todos os dias, correto. Sempre tem uma parte da nossa vida que a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus. E para muitos que já acostumou, acha que isso é normal. Só que não é normal. Quando o Espírito Santo ele chega até nós e cobra algo de nós, é porque tem alguma coisa de errado. Deus não passa desapercebido. A própria Bíblia vai falar que o Senhor ele não dorme, nem cochila. Imagina dormir. Então o tempo todo ele está olhando para a gente, né? Muita gente acha que está fazendo tudo certo e começa dentro de casa, com alguma coisa que a gente faz com o nosso filho, com a nossa esposa, uma brincadeira, alguma coisa, alguma palavra que sai sem a gente querer. E você não volta lá atrás para se arrepender. Meu amor, perdão por aquilo que eu falei com você. Minha filha, me perdoe. Meu filho, me perdoe, né? Porque é mais fácil a gente pedir perdão que está lá fora do que o que está dentro de casa. Aí começa a acontecer um problema, né? O filho já não vê o pai como cristão, não vê a mãe como cristão, né? Por mim, muitas vezes minha filha já falou assim: pai, se eu tenho que mudar alguma coisa aí, que eu fazia um monte de coisa errada. Nem sempre eu fui a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre falo aqui, né, quando eu estou aqui em cima, né? Muitas vezes falava alguma coisa e eu não vivia aquilo que eu falava. Então Deus chamou minha atenção, puxou minha orelha, né? Quantas vezes eu tenho que me assustar de madrugada, assim, às 3, 2 da manhã? O Espírito Santo está requerendo de mim alguma coisa que eu tenho que mudar. Então isso é no cotidiano, é todos os dias que tem que mudar. Não é só eu. Acho que todo ser humano, todo mundo que respira, fala alguma coisa que não agrada a Deus todos os dias.
né? Não agradecemos a Deus pelo nosso alimento, nossa vestimenta. Passa desapercebido, você acha que o dinheiro é seu, o dinheiro não é seu. Deus só te dá para você poder ter uma segurança, cuidar dos seus afazeres, pagar suas contas, realizar um sonho. Mas se Ele não estiver junto, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então arrependimento é importante para que aconteça isso. Todas as pessoas que foram até a Cristo, a mulher do fluxo de sangue, o cego, todos que foram, é porque eles se arrependeram. Eles não queriam viver a mesma vida que eles viviam. Está faltando alguma coisa em mim. Então, para você poder estar perto do Senhor, você tem que se arrepender. É crucial o arrependimento. Quando fala aqui, ó, nessa parte aqui que me pegou, pensais que Siloé, pensais os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Inclui todo mundo. Inclui todo mundo. Inclui a geração. Então, muitas vezes a gente fica mais... É fácil você acusar o pecado do outro, mas você não olha o seu. Põe a culpa no outro pelo que o outro fez. Mas e lá atrás, quantas coisas erradas a gente fez? Será que alguém não culpou a gente, não apontou o dedo para a gente também? Sim, isso é normal. O ser humano tem esse problema. A vida dele está tudo muito bem para ele, mas a do outro está tudo destruída. E não é assim que funciona. Deus, o olhar de Deus para mim é o mesmo olhar que Deus tem para você. Para o cara bom, para o cara ruim. É a graça que a gente não merece. Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Essa semana, estava lá no Felipe. E aí, a semana retrasada eu caí do telhado, né? Que eu tinha comentado com vocês. Aí essa semana quebrou o degrau da escada. Eu na ponta da rua, ali em cima do mercado da Telma. O que me segurou foi os fios de energia. Eu fiquei agarrado nos fios. Falei, Senhor, de novo, meu Pai. O Senhor está querendo me levar? O que está acontecendo? Não é possível, meu Deus. Será que eu vou morrer de altura? Vou cair da altura e vou morrer? Entendeu? A escada funcionando. Quando eu subi na escada, quebrou 2 degraus. E eu na ponta assim, ó. Eu fiquei sentado na telha. No telhado. Eu falei, Jesus, Senhor, me abençoa, meu Pai. E segurei ali na hora. Segurei no fio, eu lembrei, meu coração doeu. Na hora meu olho encheu de água. Falei, Senhor, se não é a tua misericórdia na minha vida, eu já estava morto. Temos que nos arrepender todos os dias. Isso é muito sério, parece uma coisa tão tranquila, né? Mas só quem passou o susto é que sabe. Tem pessoa que quando volta lá onde caiu, fica com trauma. Mas tem pessoas que voltam lá onde caiu e fica seguro. A gente não deve ficar seguro lá onde a gente caiu. Entendeu? Quando a gente caiu é um problema, é um perigo. Então Deus, Ele quer afastar a gente do lugar errado. Por isso que tem que haver arrependimento. A palavra que o Espírito Santo encheu meu coração foi essa: não volte lá mais. Se eu voltar lá achando que eu sou o cara, eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal, eu sei que eu vou me dar mal. Então não olhe lá para trás. Aquilo que passou, passou. O novo é hoje. O nosso novo é hoje. Temos que fazer o que é certo hoje. Amanhã não pertence a nós não. Estamos aqui todo mundo feliz, brincando, ouvindo a palavra do Senhor, né, engrandecendo a Deus. Mas e amanhã? Como será o nosso dia? A palavra diz que o que será do homem se ele não pode acrescentar um segundo na sua vida? Um segundo, um milésimo de segundo, vou dizer assim, né? E a gente acha que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada. Possamos nos arrepender todos os dias, buscar o Senhor em verdade mesmo, em espírito e em verdade, né? Quantos vão sair daqui do culto? Aí a Bíblia, do mesmo jeito que sai daqui, fica em casa. Aí o cara fala que tem comunhão com Deus. Que comunhão é essa que só é de quarta e domingo? É muito triste, o coração sangra quando eu falo essas coisas. Por quê? Eu fiz muito isso. Por isso meu coração, ele tem que ter arrependimento no meu coração. Deus tem cuidado de mim, eu não mereço o cuidado de Deus. E Deus só quer que a gente esteja perto dele. Só o que Deus pede de nós é que a gente esteja perto dele. Que ciúme, né? Deus tem um ciúme da gente grande. E muitas vezes a gente não dá atenção para Deus. A gente pensa em nossa vida, nos nossos afazeres. E o Senhor onde fica nisso? Ele tem que ser o primeiro. Mas nem sempre Deus é o primeiro na nossa vida.
Nem sempre. Nós somos assim. Infelizmente somos assim. Mas que Deus trate o nosso coração. Deus mude isso na nossa vida. Né? Ele já tem falado comigo e eu creio que tem falado com cada um de vocês. Louvado seja Deus. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Meu Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Por mais uma noite que o Senhor tem nos dado. Por mais um dia de paz. Obrigado, ó Pai, pelo nosso trabalho. Pelos nossos familiares. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nós. Pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que nos enche de alegria todos os dias. Apesar de nós não merecermos, Senhor, aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado a Deus pelo ar que respiro, Senhor, pela satisfação de poder buscar o Senhor todos os dias, ó Pai. Incomode-me, Senhor, cada dia mais, para que eu possa ter mais, Senhor, achego a Ti. Ó Deus, que possa vir me lembrar do Senhor todos os momentos, independente dEle, os momentos ruins, os momentos bons. Que o Senhor possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza verdadeiramente, Senhor. Que não possa ser só em palavras, mas sim em atitudes. Possamos, Senhor Jesus, buscar o Senhor verdadeiramente todos os dias, para que a nossa vida seja regrada de Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o dia mau chega para todo mundo, mas que nós tenhamos confiança no Senhor, porque nós sabemos quem está conosco todos os dias, ó Pai. É o Senhor que permite que aconteça o acidente, é o Senhor que permite que aconteça a coisa boa. Então tudo vem de Ti, Senhor, tudo é seu, tudo é para Ti. Nós queremos, ó Pai, render graça ao Senhor nessa noite, e bendizer o Seu nome, porque o Senhor é nosso Deus. Cuida de nós, ó Pai, faz maravilhas nas nossas vidas, e nós não conseguimos, ó Pai, pagar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por ter dado o Seu Filho um dia para morrer na cruz por mim, por cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que preço alto, Senhor, que foi pago pela nossa vida, Pai. Muitas vezes nós não damos valor à nossa vida. Ó Senhor Jesus, repreenda todo o mal que há em nós, limpa a nossa mente, o nosso coração. Faça-nos, ó Deus, verdadeiramente servos do Senhor por onde nós andarmos. Sejamos luz, ó Pai, em meio às trevas. Usa-nos, ó Pai, para poder pregar o Teu Evangelho por onde nós andarmos. Possamos ser a diferença, ó Pai, que o mundo precisa, Deus. Ó Pai, rendemos ao Senhor todo louvor, toda adoração. Nessa noite, ó Pai, cada ministério dessa igreja seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Seja, Senhor Jesus, com cada um dos meus irmãos aqui do ministério. Vida da Mariana, a vida do Ítalo, a vida do Nicolas, a vida do Flávio, a vida do Leonardo, Senhor, da Débora, Senhor, de cada um que faz parte, da Ingrid, Senhor Jesus, desse ministério. Senhor, transforma o nosso coração, que possamos, ó Pai, trazer aqui aquilo que o Senhor determinar o nosso coração nesse lugar, Pai. Que as pessoas vejam em nós verdadeiramente que somos servos do Senhor. Não, Senhor, que nós viemos falar, mas que eles possam ver e refletir o Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Sejamos luz, possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, Senhor, o ID do Senhor. Não só aqui, mas por onde nós andarmos, assim como eu já tenho te pedido. Possa começar em nossos lares, ó Pai, em nossa casa, com os nossos filhos, nossos amigos, irmãos, parentes, esposo, esposa. Sejamos, ó Pai, aquilo que o Senhor precisa, Senhor, para poder levar a Tua palavra adiante, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, assim como eu tenho te falado. Obrigado a Deus pelos livramentos, tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida de cada um dos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que algum dia na vida eles já passaram um sufoco, assim como eu passei, mas sei que o Senhor estava lá para poder cuidar de cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui, porque estamos guardados por Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Santo é o Teu santo nome, Jesus. Grandioso és Tu, Senhor, para todo sempre, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, honrar o Senhor, Pai. Honrar o Senhor todos os dias, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, para fazermos a diferença, Deus. Que esse culto, Senhor, seja o melhor culto das nossas vidas nessa noite, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor, conforme a Tua vontade. Que o Teu coração, ó Pai, receba tudo que nós venhamos dar ao Senhor nessa noite, Pai. Seja as suas narinas recebendo com cheiro suave, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, tudo mais que há de fazer. Ser com a vida do meu irmão que já está aqui e com a vida daquele que ainda há de vir, Senhor, nessa noite. Guarde ele no caminho de casa para a igreja, no caminho de volta para casa, Senhor. Seja o Teu reino estabelecido sobre o nosso coração, Pai. No nome de Jesus. Glória e honra ao Teu santo nome, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ao que venceu a morte,
ao Criador da vida. Mudou a minha sorte quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito já, Pai. Grande é o seu nome, Senhor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia, Pai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento
por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Glória ao teu santo nome, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua presença, pelo teu amor que é incondicional sobre cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, cultuando ao Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, assim como eu já tenho te agradecido. Ser com a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, no nome de Jesus. Glória e honra ao teu nome, Pai. Amém. Glória, você pode se sentar, por favor? Nós vamos fazer uma reflexão rápida aqui sobre dízimos e ofertas. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em Filipenses 4, a partir do versículo 15. Do 15 ao 19. Diz assim: vocês, filipenses, sabem bem que quando eu saí das províncias de Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês enviaram. Não é porque eu só penso em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados na conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. E é o meu Deus, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo o que vocês precisam. O texto está relatando, como foi dito, acerca das primeiras lutas onde Paulo começou a sua jornada, sobre as suas dificuldades, e ele agradece a uma igreja que sempre se manteve firme,
sempre se manteve fiel em ajudá-lo. E ele aqui, ele está abrindo o coração, dizendo, eu sou muito grato, porque nos meus momentos mais difíceis, foram vocês que estavam ali me apoiando. Então, o que eu quero trazer essa reflexão para os dias de hoje é que nós somos também essa igreja, em que nós também temos os nossos momentos que nós vamos nos levantar, e como nós temos feito, ajudado vários missionários, não só aqueles lá fora, mas também aqueles que estão perto de nós, as pessoas mais necessitadas. Então, Paulo está dizendo assim, e o Deus que eu sirvo, de certa forma, Ele que tem toda a gloriosa, tudo provém dEle, tudo é dEle, Ele que tem toda a riqueza, Ele dará o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Então, hoje, devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, é declarar o que nós confiamos em Deus. O que Ele dará, tudo que nós necessitamos e o que nós precisamos. Nem sempre Deus nos dará o que nós queremos, porque muitas das vezes o que nós queremos não é de acordo com a vontade de Deus. Se fizermos o que nós queremos, só o que nós quiséssemos fazer, certamente não estaria um de nós aqui. Certamente seria isso. Se Deus hoje nos fizesse tornar ricos, milionários, talvez não, muitos de nós esqueceríamos de voltar para agradecer. Não iríamos lembrar das igrejas de Filipenses, que quando estávamos em apuros, quando precisávamos, eram elas que estavam nos sustentando. Portanto, que nós sejamos essa igreja hoje. E eu queria te dar a oportunidade para você ofertar ao Senhor. Mais uma vez, eu vou toda vez citar isso. Não oferte somente o seu dízimos e a sua oferta. Não declare somente a sua fidelidade através do seu recurso, mas através da sua vida. Maior do que o dinheiro que você pode aqui ofertar hoje, para Deus, a sua vida é maior do que isso. O dinheiro é somente um cumprimento de uma lei, uma declaração em público dizendo, eu sou fiel, eu creio em Deus que eu sirvo. Mas ele precisa também da ferramenta, não do dinheiro, mas da ferramenta que somos nós, cada um de nós. Amém? Você pode ofertar ao Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para
sempre. Ore aí, por favor. Ore aí, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Assim como nós cantamos agora, Jesus, nós bendizemos e bendiremos para todo sempre, Senhor, o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e maravilhoso, e é por causa do Senhor é que nós podemos ofertar, ó Deus, aqui na tua casa, ó Pai, ofertar também a nossa vida. Deus, receba em nome de Jesus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Jesus, receba a nossa vida e o nosso coração nessa noite como uma oferta agradável a Ti, Senhor, e receba, Jesus, tudo aquilo que nós temos que o Senhor nos deu. Pai, não é nada nosso, é tudo do Senhor. Deus, nós te agradecemos e engrandecemos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, porque a Tua fidelidade dura para sempre, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos, nós teremos agora um momento de oração. Eu quero começar pedindo oração pela mãe do Augusto. Ela está internada ali no HGJ. Quem está cuidando dela ali é a irmã Welma, também com auxílio de uma outra senhora. Nós precisamos orar pedindo a Deus misericórdia ali sobre a vida dela. E também quero acrescentar a oração, a total recuperação da mãe do Leonardo, como temos orado, temos ouvido, tem estado bem, mas carece ainda mais das nossas orações. Vamos acrescentar? Os irmãos querem pedir oração? Dudu. Oh. Tá. Vamos orar por ele. É só Jesus mesmo. Vamos lá? Sim. Sim. Vamos orar para que ela se recupere completamente. Quero pedir oração pela minha esposa também. Nós estamos seguindo com repouso e está tudo correndo bem. Orar pedindo que Deus continue abençoando de forma que tudo se complete. Kemily. Sim. Sim. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Sim, aí eu estava lembrando disso e não sabia que estava faltando a citação aqui dela, a irmã Cláudia, a esposa do Edinho, a Cláudia Cunha, né? Cláudia Cunha, ela esteve internada esse tempo todo, acho que ela já teve alta, né? Pelo menos anteontem, quando falei com ela, ela estava para ter alta, e ela carece agora de lidar com um tratamento para se preparar para a operação. Vai operar do rim, pedra no rim. Maria Cristina. Vamos orar então. Mais algum nome, irmãos? Vamos orar, levante suas mãos. Meu Pai, queremos pedir a Tua mão poderosa, Senhor, pela total recuperação da Dona Maria, Senhor, a mãe do Leonardo, Senhor, pedimos o Teu milagre ali, ela completamente restaurada nos ossos que foram quebrados, fissurados, todo o problema de saúde ali que envolve ela, Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor, a saúde ali implantada. Da mesma forma, Senhor, sobre a Kemily, Senhor, a Tua mão poderosa, o Teu poder estabelecido e, é claro, Senhor, a salvação para a glória do Teu nome. Oramos, Pai, por esta senhora que trabalha ali no posto, que se acidentou, Pai, seja a Tua bênção sobre ela também, o restabelecimento completo, a bênção do Senhor na área espiritual. Oramos, Pai, pedindo também pela irmã do seu Carlinhos, Senhor, seja a Tua bênção sobre ela, toda complicação da operação cesse agora em nome de Jesus,
e que ela seja completamente sarada nas suas vistas, Senhor. Senhor, seja o teu nome sobre ela e que a luz do Senhor paire sobre seu coração. Senhor, abrindo a visão para ver o que o Senhor vê. Sim, Pai, oramos pedindo misericórdia também sobre o Dudu, irmão do Genivaldo. Oramos pedindo a tua intervenção ali, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem, em tudo tem um propósito, e nós oramos pedindo a tua bênção, Senhor, sobre ele, a tua intervenção ali, Senhor, falando ao coração dele, ministrando ao coração. Sabemos, Pai, que o Senhor nos livra do vale da sombra da morte, e quando não nos livra, entra conosco, Senhor, para passarmos por ele. Nós oramos pedindo a manifestação do teu poder, Senhor, trazendo vida e paz sobre a vida do Dudu. Seja assim, meu Pai, o nome do Senhor sobre ele sarado, abençoado. Senhor, te pedimos pela irmã Cláudia Cunha, Senhor, também. Senhor, seja ali, Senhor, sobre ela o teu milagre. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre ela, o nome do Senhor sobre o seu corpo, Senhor, toda a área, Senhor, que precisa ser sarada, seja completamente sarada, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos, pedindo também pela saúde da irmã Neuza. Sim, Pai, toma em tuas mãos, clamamos, Pai, por cada um aqui, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, seja o teu nome sobre sua situação, aquilo que eles não expressaram aqui, mas tu sabes todas as coisas. Nós clamamos pedindo, Senhor, a tua bênção, Senhor. Sim, Pai, toma em tuas mãos a minha casa também, a minha esposa, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor. E assim, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor, na vida dos teus filhos, e é claro, principalmente a tua presença que tem estado conosco, Senhor, tua presença conosco, Senhor, que tem nos sustentado. Nós queremos, Pai, pedir o teu milagre sobre cada um dos teus filhos. Toma em tuas mãos o irmão Samuel, a irmã Maria José, a irmã Miralda. Sim, Pai, oramos pedindo também a bênção do Senhor sobre a vida do Lili, ali no Rio de Janeiro. Sim, Pai, abençoa, Senhor, cada um, abençoa, Senhor, cada um desses pedidos que nós estamos colocando diante de Ti, Pai, clamamos, e é no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia, no capítulo 8 de Mateus. Eu gostaria de ler a partir do verso 5 até o verso 13. Lembrando, meus irmãos, domingo pela manhã, agora nós teremos domingo da família. Você deve aproveitar o domingo com a sua família, e à noite estaremos juntos aqui às 19 horas para buscarmos e adorarmos ao Senhor. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o verso 13, que diz assim. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em teu sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Vamos repetir juntos aí o verso 9. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então
disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o criado foi curado. Vamos repetir aí o verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor abra a nossa visão para ver o que o Senhor trouxe ao nosso coração por meio dessa palavra protegida por Ti, que foi gerada por Ti, protegida por tantas centenas de anos, Senhor, protegida para que nós pudéssemos hoje aqui ler e termos, Senhor, esse texto maravilhoso dos 66 livros que constitui a Tua palavra, Senhor, em nossas mãos. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor abra a nossa visão para entendermos o que acabamos de ler. E oramos para que essa palavra, Senhor, que vai abrir a nossa visão, gere em nós fé suficiente para vivermos e adorarmos o Senhor com toda a genuína veracidade que o Senhor planejou. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos, em se tratando do cumprimento do Novo Testamento, das palavras que o Senhor proferiu durante tanto tempo no Antigo Testamento. Esse texto carrega o cumprimento daquilo que nós temos ouvido durante um tempo aqui. Na última mensagem eu ministrei falando sobre a conduta de Isaque para com Abraão e o efeito da fidelidade de Abraão, que gerou o Senhor prometer que em Abraão seria, na sua descendência, seria bendita todas as nações da terra. Você vai encontrar a tradução falando todas as famílias da terra. Mas independente do termo família ou nações, que vai pelo mesmo caminho, nós temos uma promessa de que Deus abençoaria, como estava abençoando Abraão, a todas as pessoas. Ainda que, durante todo o Antigo Testamento, a ênfase é o relacionamento de Deus com Israel, descendência de Abraão. Ainda que Deus constituiu Israel como foco das suas bênçãos, o grande objetivo do Senhor é se relacionar com Israel para que todos contemplem o coração de Deus. Em outras palavras, não é à toa que Deus constituiu Israel com o nome de pessoa, a nação de Israel carregando o nome de pessoa, porque Deus se relaciona com pessoas. E quando falamos o nome Israel, povo de Israel até hoje, a nação de Israel até hoje, nós estamos declarando o que a Bíblia diz. Nós estamos declarando o relacionamento de Deus com um homem, e esse homem, em primeiro lugar, é Abraão, e depois Isaque, e depois Jacó, que tem seu nome transformado, mudado por Deus para Israel. O Senhor, quando fez isso, ele estava concluindo um ciclo que se manifestou nesses três homens. E eles estão citados nessa passagem, que é o momento em que o criado de um centurião é curado. O Senhor Jesus cita aqui, após falar do centurião, da fé dele, no verso 10, ele diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E logo em seguida ele declara o que está escrito no Antigo Testamento, ele repete o que está escrito, mas de outra forma. Ele diz: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente. Ele sempre declarava: vá e não diga a ninguém o que aconteceu. Ele é o ano em que ele não permite uma propaganda sobre seu nome. Ele inúmeras vezes proferiu que aquilo que aconteceu na vida da pessoa, ela colocasse diante das pessoas, mas sem citar a pessoa dele. Agradecesse a Deus, fosse até, por exemplo, aos que foram curados de lepra, ele dizia: vá e apresenta-te perante o sacerdote e apresenta a tua oferta. O sacerdote,
ele ia examinar a pessoa que tinha lepra e que agora estava alegando que estava curada. E ele não dá ênfase para que dizer que ele havia curado aquele leproso, por exemplo. Isso aconteceu principalmente no seu primeiro ano. Jesus teve 3 anos e meio, em média, de ministério. Esse fato aconteceu no momento em que há 2 possibilidades. Ele estava no seu primeiro ano, se no segundo ano, mas no máximo até o segundo ano, mas ele não cita aqui diretamente a sua pessoa. Ele se refere ao Antigo Testamento. A outra possibilidade é que o público que estava ouvindo ele, porque está escrito aí no versículo 5 e 6, o versículo 5 e 6 diz assim: assim Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Aí, veja bem, disse Jesus: eu irei curá-lo. Logo em seguida, o centurião, porém, se refere à autoridade, verso 9: pois eu também sou homem de autoridade. Ele relata tudo o que havia, e aí no verso 10, ele diz: ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Então, esse público que estava ouvindo ele, eu estou citando a segunda interpretação do texto, provavelmente poderia ser pessoas que em grande número eram pessoas que estavam ali incrédulas quanto à sua pessoa, pondo à prova a sua pessoa. E todas as vezes que isso aconteceu, ainda que são poucos os relatos, Jesus cita a aliança do Antigo Testamento, que todos eles aceitavam e acreditavam. Como assim? Quando o texto bíblico cita, por exemplo, Jesus cita o relato de uma história onde há um rico e Lázaro, lembra disso? Ele cita que o Lázaro está no seio de Abraão. Todos nós sabemos que quem concluiu o processo da salvação é o próprio Jesus. Mas ele usa o termo que as pessoas aceitavam, que as pessoas acreditavam, que eles acreditavam plenamente que Abraão, o autor do sacrifício, da obediência, pai da fé, ele estava na presença de Deus. Quando é citado no seio de Abraão, ou seja, junto de Abraão, o termo que é usado, seio, né, junto, próximo, do lado, ele está citando que ele foi para o céu. O Lázaro foi para o céu. O texto da palavra, se você estuda o contexto, o ambiente era de incredulidade. E Jesus poderia ter dito: esse mendigo, ele morreu e ele foi para junto do meu pai, e ele foi para junto, vamos dizer assim, ele foi para junto de mim, quando eu estiver concluído todo o processo, ele então estará na presença do Pai e na minha presença. Ele, de alguma forma, poderia ter citado sua presença, sua pessoa, mas não era esse o uso que Jesus comumente fazia. Normalmente, quando havia incredulidade, ele citava aquilo que as pessoas incrédulas seguiam. Os doutores da lei, por mais incrédulos que fossem, todos concordavam que a lei era a lei de Deus e que Abraão era o nosso pai, assim era usado, pai de Israel, o que começou toda a história dada a sua fidelidade. Nesse texto, ele, mais uma vez, segue a mesma linha. Ele vai dizer, verso 11: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele cita o Antigo Testamento. A terceira interpretação para ele ter citado isso é que aqui Jesus está falando a respeito do cumprimento do que o texto de Gênesis fala. Quando Deus prometeu a Abraão que por causa da sua fidelidade seriam benditas todas as nações da terra, na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, Jesus estava se referindo
a isso. Ele estava dizendo: lembra da promessa que o pai prometeu a Abraão? Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações. Note, Jesus usa a mesma linguagem com outras palavras, o mesmo objetivo, a mesma compreensão com outras palavras. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, a promessa que foi feita, eu não vou ler o texto, todo mundo passou vários cultos, nós lemos o texto aqui bastante, talvez um ou outro, talvez quando lia, pedia para mim, eu pedia para abrir o texto, e pastor, não precisa nem abrir, eu já sei, né? O Gênesis capítulo 22, Abraão é provado. Então, a promessa que Deus fez, Jesus cita aqui o cumprimento dessa promessa, que vai acontecer isso será uma realidade. E ele é o objeto do cumprimento dessa promessa. Veja, nós estamos diante de um texto bíblico que aponta para o cumprimento do que Deus prometeu no Antigo Testamento. E esse texto é o relato, na época de Jesus, no momento em que Jesus ainda ia cumprir o plano de salvação na cruz do Calvário. Ele está falando de mim e de você, porque nós não somos descendentes de Israel, nós não temos descendência de Israel, nós somos um povo brasileiro e somos fruto de uma mistura de vários povos, indígenas, negros, espanhóis, portugueses e, eu estou dizendo espanhóis porque os espanhóis passaram por aqui também, não é? É uma pequena participação, um tempo pequeno, uma expressão pequena, a ênfase sempre é dada a Portugal, mas os espanhóis também estiveram por aqui. E dentro dessa origem do povo brasileiro, nós encontramos uma clara mistura enorme, e nós não podemos aqui dizer, não, também tem alguma descendência com Israel, porque o meu sobrenome, meu irmão, nós não podemos alegar isso. Eu quero ficar com a promessa bíblica. A promessa bíblica é que não há distinção de povos, de línguas, não há distinção. O que vai identificar as pessoas é o crer. E Jesus está utilizando da fé do centurião para falar do assunto do grande ajuntamento das nações que crerão ao ponto de se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero dar ênfase. Por quê? Porque Jesus está falando de nós aqui. Nós somos não somos do Oriente, mas sim do Ocidente. Nós não somos descendência dos povos ali na época de Israel, nenhum deles, mas somos do Ocidente. Nós somos os povos que ainda viriam a crer. Se passaram cerca de 2000 anos e alguma coisa, e nós cremos, e nós estamos falando sobre o cumprimento dessa promessa. Qual a ênfase do que eu quero ministrar sobre o seu coração aqui hoje? Meu irmão, há no nosso meio, no nosso tempo, uma busca de selecionar pessoas. Isso é em todas as épocas. Não existe época em que pessoas não foram selecionadas por descendência humana, por capacidade intelectual ou por cor, né? Que alguém vai dizer assim, raça essa, raça aquela, quando na realidade não existe raças, existe uma só, que é a raça humana, a criação de Deus. Mas eu quero deixar claro que o texto dá ênfase àquele que crê e não àquele que é descendente desta ou daquela linhagem. E quando nós olhamos para essa passagem e observamos que um centurião, ele vai até Jesus pedindo pelo seu criado, que estava paralítico em terrível sofrimento, conforme está escrito no verso 6. Jesus declara, eu irei curá-lo, não é? Esse texto
Se você quiser compreender mais sobre ele, você precisa ler Lucas capítulo 7, os 10 primeiros versículos. Lá, a narrativa de Lucas narrando o fato, ele diz que alguns religiosos pediram por ele a Jesus, disseram a respeito dele: este homem construiu para nós a sinagoga, ele é digno que faças isso. Se você completar os dois textos, você vai encontrar a argumentação, o entendimento baseado na argumentação de que esse centurião era um soldado romano, líder de 100 soldados, centurião, mas ele acreditava na fé bíblica. Ele acreditava na descendência de Abraão, na aliança de Deus com Abraão. Ele acreditava em tudo que Deus havia feito. E ele também tinha um coração buscando a graça, a misericórdia do Senhor. Tanto é que ele, do seu próprio recurso, investiu para construir uma sinagoga. O texto bíblico diz, então, que este homem, ele expressa uma humildade extrema, dizendo a Jesus, quando Jesus diz: eu irei curá-lo. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, está aí no verso 8. Qual a expressão aqui do coração desse homem, irmãos? Para entender isso, nós temos que entender como é que se vê alguém que é recebido em casa. Quando, na cultura judaica, alguém recebia em casa, a pessoa estava declarando: eu tenho aliança com essa pessoa, eu quero muito bem a essa pessoa, eu quero andar de mãos dadas com essa pessoa. Tanto é que quando nós olhamos para o começo da igreja, Pedro teve alguma dificuldade em ir à casa de Cornélio. Ele foi acompanhado de alguns outros irmãos. E o texto da palavra diz que ele teve que se explicar à Assembleia de Jerusalém, da igreja que estava em sede em Jerusalém. Agora, por que se explicar? Naquele momento havia alguma mistura ainda da fé judaizante com a fé cristã. No judaísmo, um judaizante não poderia se assentar com alguém à mesa que não fosse também da mesma fé. Por isso que Jesus foi criticado ao se sentar à mesa com os pecadores. O termo pecadores é o termo endereçado às pessoas que na época tinham má conduta, eram pecadores públicos, publicamente reprovados, socialmente reprovados, moralmente reprovados. Eram as prostitutas, os cobradores de impostos, as pessoas que andavam com má fama, sem ter nenhum respeito pelo seu próprio nome, eram chamados de pecadores, que repudiavam a fé judaizante, não gostavam e não se submetiam às orientações dos líderes. Pecadores. E Jesus se assentou com eles à mesa. Ele foi perseguido, ele foi criticado por causa de tal atitude. Agora, de onde surge essa compreensão desses textos? Quando você sentava à mesa com a pessoa, era quase um ato de aliança. Por quê? Porque o sentar-se à mesa para comer era um momento, como se fosse um momento de culto para os judeus. Aliás, irmãos, eu não quero aqui implantar isso no seu coração, como se fosse, porque absolutamente isso era algo do judaísmo. Mas há um fundo de graça nisso aí, de graça de Deus, e que nós precisamos até resgatar, inclusive. Como assim? Às vezes na mesa não há respeito para o momento em que se declara o sustento. Você, quando se senta à mesa, você deveria agradecer e exaltar que Deus está abençoando sua casa. O judeu entendia que era um momento de exaltar o Senhor pelo alimento. E, portanto, se assentava nessa mesa pessoas que eu tenho uma aliança. Por isso Jesus era criticado. Por isso que quando ele entra na casa de um cobrador de impostos, ele sofre a crítica. A crítica foi ministrada no coração. E Jesus, vendo o coração de quem criticou, ele levantou a questão. Eu quero, com isso, chamar a sua atenção. Por quê? Porque nesse tempo
nós até desprezamos o alimento muitas vezes. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, e foi tudo criado por Deus. E temos, às vezes, muitas vezes, para mais de um mês, dependendo do período da sua vida, não é? Eu me lembro que, quando eu me casei, minha primeira compra que eu fui fazer, meus irmãos, eu fiz a compra para dar voz para 3 meses. Eu tinha um pensamento como se, por exemplo, não fosse dar a comida. Eu precisava ser ainda tratado por Deus, curado por Deus, abençoado por Deus. E eu me lembro, meus queridos, que teve coisas que eu tive que doar, porque o vencimento não alcançou, né? Não ia alcançar consumir aquilo tudo. Na verdade, lá eu estava assim, naquele momento, eu tinha um pensamento, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir, né? Não sei, então vamos colocar um pouco mais. Eu não sei o dia de amanhã. Aí ficava aquele anseio por estar preparado, não é? E na verdade, irmãos, na época de Jesus, o pensamento era para aquele dia. E nós pensamos às vezes para o mês todo. Então, nós precisamos sim, de tudo isso que eu estou falando sobre o ato do alimento na mesa, nós precisamos resgatar a gratidão, o valor da mesa, precisamos resgatar tudo isso. E eu estou falando isso porque quando eu falo de forma a explicar o que era na época, eu me preocupo se de repente eu estou plantando uma semente ruim, de você dizer, olha, fizeram isso com Jesus, não existe nada disso hoje em dia, quando na verdade nós temos que observar a coisa boa de tudo aquilo. Por quê? Quem são as pessoas que nós nos assentamos mais vezes à mesa? Nossos próprios familiares, nossa própria casa. E isso tem que ser aproveitado como um momento de especial valor. Porque, convenhamos, irmãos, são as pessoas que nós devemos ter a maior atitude de aliança. São os nossos filhos, nossos pais e assim sucessivamente. Então, tirando o resgate desses valores, na época os judeus interpretavam de forma religiosa ao ponto de medir as pessoas pelo ato de quem elas se sentavam. E isso era a religiosidade. Quando esse centurião profere, não sou digno de receber-te no meu lar, porque quando a pessoa recebia no lar, tinha o alimento. Recebeu em casa, vai ter comida. Isso não é coisa só dos crentes hoje, viu? Não é? Já ouvi aquela frase, o crente não bebe nem fuma, mas come, que é uma beleza. Isso é uma realidade da época também, e como algo automático. Eu vou receber uma pessoa em casa e vai ter comida. Isso era algo comum. Por quê? Porque o ato do alimento junto com aquela pessoa que eu estou recebendo era uma declaração de andar junto, de ter aliança. E automaticamente esse homem está dizendo assim, eu não tenho essa pretensão, eu não sou digno disso. Eu não sou digno disso. Agora, por que ele declarava isso? Ele fazia parte do exército romano. Ele estava sob ordem dos romanos. Ele era centurião. Ele não só era um soldado, ele liderava 100 soldados. E ao que o texto declara, ele, por não ser de descendência de Israel, ainda que crendo nas palavras da profecia, ele não se sentia apto para receber tão grande dádiva. Pastor, isso aqui não é uma fé problemática? Não, de forma nenhuma. Tanto é que ele mandou a mensagem para Jesus: eu preciso que o Senhor cure o meu criado. Esse homem, ele acreditava que estava diante do Messias, mas ele era entendido de que ele precisava ter a humildade necessária para se portar ali. Eu não sou da descendência, eu não recebi diretamente essa bênção. E Jesus, na presença dele, declara as palavras que o incluem em tal benefício.
Vamos reler aí a partir do verso 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que Jesus faz aqui? Ele exalta aquilo que deve ser exaltado, é a fé, e não a linhagem. Meus irmãos, isso aqui cura qualquer depressão. Qualquer depressão que tiver nessa linha aqui, eu sou o menor que tem, eu não consigo nada, olha só a minha família, só problema. E aí a pessoa fica ali somando as suas tristezas. Meu irmão, quando Deus olha para você, Ele espera ver sua fé. Ele não vê a sua descendência. Aliás, a descendência teve um prazo limitado e o objetivo era único: contemplar como Deus deseja receber pessoas. Ah, mas Deus foi fiel a Israel e é até hoje. Meu amigo, a ênfase de Deus é mostrar como Ele se relaciona com pessoas. Nunca, jamais leve para o lado como que Deus fosse ter uma visão humana inadequada. Meu irmão, o homem é cheio de defeito e pecado. Você vai encontrar pessoas tratando bem outras pela roupa que veste. Você vai encontrar pessoas lidando bem pelo exterior, ou pelo nível da intelectualidade. Mas absolutamente Deus, quando olha, Ele espera ver a fé. Como eu disse no começo, o alvo de Jesus aqui era exaltar o cumprimento das palavras que Ele disse a Abraão: todas as nações, a bênção é para todas as nações. Então, meu irmão, eu não sei sua história de vida, muitos aqui, é claro, pelos anos que eu estou aqui, eu já conheço bastante, mas só você sabe a sua história de verdade. Se você utiliza, às vezes, os seus problemas para se enterrar e ficar tímido para buscar e para se sentir merecedor, pare com isso. E só se preocupe com uma coisa: ter a fé plena. Para você ter fé plena, você precisa compreender a Escritura e pedir a Deus, se você não consegue crer: Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Quando Jesus disse assim: nem mesmo em Israel vi tanta fé, é porque o que Deus injetou em Israel era para gerar fé desse jeito. Você está lembrado da trajetória? Deus fez Israel passar por toda a situação e depois foi lá e salvou, libertou, abençoou, tudo para divulgar o seu poder. Quando Israel, o povo de Israel, olhava para a sua história, tinha uma história linda de contar e até hoje falamos delas. E então não há como um descendente de Israel dizer: eu não sei como que eu vou me apegar a esse Deus, porque são inúmeras os feitos do Senhor em sua história. E na história recente, se você for buscar os milagres de Deus no meio do povo de Israel, você vai encontrar o cumprimento das promessas até hoje. O cumprimento, eu me lembro de um estudo que eu estava fazendo sobre sabedoria, e existem cerca de 62 grandes feitos que Deus trouxe sobre as nações por meio de Israel. Na verdade, eu vou tirar um deles, porque um não tem nada a ver com o assunto, é algo que não tem nada a ver. Mas desses 62, pelo menos 61. Eu vi todos eles. Dentre eles, o WhatsApp que você usa é fruto de sabedoria de um israelita. A maior parte das tecnologias que hoje impactam o mundo tem um descendente de Israel, um descendente da linhagem de Abraão. E qual o objetivo dessa fala que eu estou trazendo? Se você vai estudar o que Deus prometeu a eles, o Senhor prometeu a eles exatamente que ia fazer tudo isso. Agora o alvo é exaltar a linhagem? Não, repito, o alvo é exaltar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu me lembro na época que eu estava estudando isso, eu estava estudando sobre
sobre o cumprimento das promessas quanto à sabedoria e à riqueza. E o que acontece com os israelitas, o povo de Israel, é que eles levam a sério, é claro, aqueles que estão ali seguindo, eles levam a sério o texto de Provérbios que diz que tem que se desfazer do que você tem de maior valor para obter sabedoria. Por exemplo, uma das coisas relevantes que foi criado recentemente, dentre elas, uma máquina que gera a água a partir da umidade do ar, né? São máquinas de mais ou menos 1,5 m por 2 metros, da altura de uma pessoa, que pode gerar no ambiente até 800 litros de água por dia, retirando da umidade do ar a água. Tecnologia vinda de empresas que os cientistas são israelitas. A dessalinização de água, por exemplo, o sistema mais barato para tirar o sal da água do mar é tecnologia de Israel. O sistema mais barato. Tem outras nações que têm, mas ninguém alcançou uma patente com um custo tão baixo para uma quantidade de água tão grande. Agora, por que é assim? Porque você vai encontrar pessoas que acreditam que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Você vai encontrar pessoas que seguem os princípios, e esses princípios sendo seguidos, em outras palavras, a pessoa, se ela crê, ela vai ver acontecer algo impossível. Agora imagine, quando alguém começou a pensar em uma máquina para gerar água a partir da umidade do ar, essa pessoa tinha que ter a mente treinada pela fé. Por quê? Porque descobrir novos negócios é pôr em prática a fé no que não existe. A pessoa contempla algo que não existe, ela diz, rapaz, vamos pesquisar isso para saber, vamos estudar isso para saber se é possível. Aquilo não existe e vem a existir. Então imagine, nós estamos hoje aqui falando sobre a fé, que é algo que move a mão do Senhor sobre a terra. E ela não tem distinção, não faz distinção de nação, de linhagem genealógica, mas sim é fruto daquilo que nós expressamos como genuína fé. Essa fé é que fez distinção do centurião. Essa fé é que fez com que o Senhor prometesse e cumprisse. Eu quero, com isso, em se tratando de Abraão, eu quero com isso chamar a sua atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Se você está com a sua fé esmorecida, se você está desanimado, busque a Deus para renovar a sua fé. Pastor, como que é possível? Em primeiro lugar, mantendo-se alimentado com a leitura diária da palavra de Deus. Em segundo lugar, claro, junto com tudo isso, mantendo a sua vida em santidade. Se afaste do pecado. Se o pecado lhe rodear, se a tentação vier, repreenda. Se você cair na tentação, se refaça, peça perdão, corrija seu caminho. Ande conforme a vontade de Deus. E assim você estará caminhando em fé. Quero chamar a sua atenção para tudo isso, dizendo: o Senhor Deus deseja que você seja reconhecido pela sua fé. Em nome de Jesus, eu quero orar nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar? Jesus proferiu ainda: os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ele se referia ao povo de Israel que não creu. Nós não seremos esses, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo há salvação. Ore agora, pedindo a Deus: Senhor, renova as minhas forças, renova a minha fé. Eu preciso ter essa desenvoltura diante de Ti. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos.
E oramos, Senhor, para que o Senhor Deus nos desperte. Eu oro me identificando com os meus irmãos, porque, Pai, a ênfase do crer é para que pessoas sejam abençoadas. Claro, as nossas vidas, mas através de nós. Pai, assim como o criado do centurião foi curado, eu te peço, Senhor, transforma essa pessoa, porque eu creio, Pai, através dela muitos hão de ser abençoados. Abençoa, Senhor, esse teu filho, essa tua filha. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e repreendemos agora todo mal que se levanta para impedir esse teu servo, essa tua serva, de buscar a tua face. Toda frieza espiritual nós declaramos caído por terra em nome de Jesus. Senhor, que a chama que foi apagada do coração, que o coração que antes queimava por ti, Senhor, ansiando pela tua presença, seja reacendida essa chama agora. Seja restaurada essa chama. Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim como aquela corça que é citada no Antigo Testamento, podia perceber a quilômetros de distância aonde existia água, assim seja o nosso coração ansiando por ti e na direção certa que é a tua palavra, caminhando no caminho reto do Senhor, para encontrar com a tua presença e a manifestação do teu poder sobre nós e através de nós. Pai, nós oramos declarando quebrada toda barreira, todo empecilho, porque o Senhor já venceu naquela cruz. E nós queremos, Pai, aplicar nas nossas vidas o sacrifício. Sim, Pai, nós estamos debaixo da tua bênção, do teu milagre. O Senhor Deus venceu em Cristo Jesus. E nós estamos, Pai, vivendo nessa dimensão. Sim, Pai, agora eu te peço a bênção do Senhor. E eu quero declarar, Senhor, sobre todos os alvos que o Senhor deseja alcançar através do teu povo. O centurião, Senhor, era o seu criado. Pai, todos os projetos que o Senhor tem através de nós te pedimos, Pai, realiza, meu Deus, através desta fé que vai manifestar o poder do Senhor. Pai, nós declaramos assim no nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar, meu irmão, pedindo a Deus, Pai, abençoa a minha vida, abençoa os teus projetos em mim.